a Web TV Uai, de Minas para o mundo. A Prefeitura de Ubá se preocupa diariamente com a qualidade de vida da população. O mutirão de cirurgias de catarata realizados em 2017 comprova isso. Com a iniciativa, centenas de ubaenses voltaram a ver a vida bem melhor. No meu caso é como iluminar assim, alguma coisa, né? Saiu na hora certa. Ao todo, 360 cirurgias já foram realizadas, com previsão de mais 50 agendadas para as primeiras semanas de 2018. Prefeitura de Ubá, trabalhando com eficiência. Olá, internautas! O programa Fato Político hoje recebe a presença do vereador José Roberto Filgueiras. Ele que é o relator da CPI da crise hídrica, CPI esta aberta na Câmara Municipal de Ubá, para investigar os fatos que levaram a cidade de Ubá a sofrer consecutivamente por 4 anos com o desabastecimento de água. A CPI foi surpreendida, já no início deste ano, com a saída do vice-presidente, o vereador Pastor Darcy, e com isso, aos olhos do público, fica ameaçada a continuidade dos trabalhos da CPI. E nós trouxemos aqui o relator da CPI, o vereador José Roberto Filgueiras, justamente para esclarecer esses fatos e para dizer para a gente se realmente os trabalhos da CPI vão ficar comprometidos com a saída do vice-presidente. Vereador José Roberto, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer meu, hoje estar aqui atendendo ao convite seus e para esclarecer alguns fatos, né? Eu acho que isso a gente precisa realmente dar uma satisfação à população de Ubá. E estamos aqui para bater esse papo e a gente esclarecer o que tiver ao nosso alcance aqui. Falando pela mídia que eu represento, que é o Web TV Uai, nós estivemos naquela coletiva de imprensa que a CPI convocou toda a imprensa para falar sobre os trabalhos realizados até aquele momento. Estivemos lá, nós e apenas outro órgão de imprensa esteve lá. E naquela coletiva de imprensa, vereador Zé Roberto, eu notei que vocês aprofundaram bastante as investigações, inclusive você, com a assessoria da Câmara, fez 2 visitas técnicas que eu considerei muito importantes, que foi ao distrito de Ubari e ao distrito da Miragaia. E as perguntas que eu formulei ali na CPI, inclusive até o próprio vereador Pastor Darcy, eu saí bastante satisfeito com as respostas. E julguei que aquele momento era um momento realmente de mostrar o que a CPI estava fazendo, e a CPI, através dos seus integrantes, você, o pastor Darcy, o Edei Pacheco, que é o presidente, o vereador Antero, a vereadora Jane, todos vocês realmente mostraram o empenho que vocês estão tendo para realizar um bom trabalho na CPI. E de repente vocês são surpreendidos com a saída do vice-presidente. Como é que a CPI recebeu esse fato? Nós ficamos surpresos, né? Porque o requerimento dele foi protocolado na Câmara no dia 28 de dezembro, né? Portanto, no final do ano, a Câmara foi o último dia que a Câmara estava trabalhando. Ficamos sabendo através da imprensa, né, de vocês, que ele tinha pedido esse pedido para o afastamento da CPI. E foi uma pena, né? Porque nós estávamos trabalhando, quando começamos o trabalho na CPI, nós definimos 3 linhas de trabalho, dividimos os membros, cada um ia ficar com uma parte, e o trabalho estava dando certo. E assim, a gente não sabe se é definitivo, né? Nós ainda vamos ter uma reunião terça-feira para a gente conversar sobre esse pedido dele e vamos analisar, vamos ver se ele quer ficar, qual que é a vontade dele, para poder a gente dar sequência no trabalho. Se ele decidir optar por sair mesmo, nós temos vereadores também na Câmara que são capazes, competentes, que vão estar assumindo o lugar dele e a gente vai tocar a CPI. A CPI não vai parar por conta disso, não. Mas essa informação que você deu agora é uma informação importante. Então ele protocolou a saída dele no dia 28 de dezembro, ou seja, já no apagar das luzes do ano do exercício legislativo de 2017. Foi exatamente no dia 28, né? A Câmara, dia 29, ela não teve atividade, estava parada. E dia 28 foi o último dia que a Câmara funcionou e ele protocolou esse pedido de afastamento no dia 28, né? No último dia útil do ano de trabalho na Câmara. Naturalmente, a imprensa e vocês mesmos, vereadores, já naquele clima de fim de ano, ninguém, esse protocolo passou despercebido de todo mundo, né? Passou porque quando é feito um protocolo, ele é feito diretamente na recepção
E assim, como era o dia 28, a Câmara já estava praticamente parada, né? Nós não estávamos na Câmara, a gente não fica na Câmara o dia todo. E no dia 29 não teve expediente e só fomos ficar sabendo na semana seguinte através de vocês da imprensa esse pedido de afastamento dele. Aliás, a gente também tomou conhecimento disso através das redes sociais e de entrevistas que o vereador Pastor Darcy já concedeu à imprensa, inclusive fica aberto o espaço para que o vereador Pastor Darcy também venha aqui dar suas explicações, mas ele alega nessas entrevistas que ele já concedeu, o vereador Zé Roberto, que ele saiu porque ele solicitou à Câmara, ou seja, a mesa diretora da Câmara, a contratação de um assessor jurídico especializado em CPIs. No entender dele, sem esse assessor jurídico, os trabalhos ficariam comprometidos. Aí eu pergunto a você, na qualidade de relator da CPI, esse assessor jurídico, nesse momento, ele seria realmente importante para a continuidade dos trabalhos? Não, quanto mais funcionários, quanto mais assessores nós tivemos ao nosso lado, que para somar é importante, né? Só que no momento a CPI está aí com 2 meses mais ou menos de andamento, de funcionamento, e nós estamos numa fase de apurar e fazer um levantamento de dados. E nós temos na Câmara funcionários, né? Temos assessores, temos um assessor jurídico que é o Dr. Hugo, que dispensa aí a apresentação, um professor universitário, vários advogados da cidade que passaram pelas mãos dele na faculdade. Temos o Alexandre Diniz, que é advogado também, é funcionário efetivo da Câmara, é um advogado que no horário, quando ele fora do expediente dele, ele tem um escritório dele também. Temos o Jardel, que é um engenheiro agrônomo, faz parte da diretoria do CREA agora, recém-eleito, empossado, e também está fazendo direito e está se especializando, já se especializou em direito ambiental. Temos outros servidores também que nos ajudam nisso lá. Contratar a gente tem que fazer a pergunta assim: será que esse seria o momento de contratar agora um especialista em CPI? Ou se existe esse profissional especialista em CPI? Uma vez que a CPI no Brasil ela tem esse histórico de terminar em pizza. Se termina em pizza é porque talvez não tenha também aí, profissionais também com tanta especialização assim. O fato é assim, que no momento, na minha opinião, nós não precisaríamos desse profissional. Pode ser que depois que nós tivermos com outros dados na mão, a gente precisaria de um profissional talvez que tenha uma bagagem melhor ligada às áreas ambientais, ou de contrato, ou de cálculo, para nos assessorar. Mas no momento a gente não viu isso. E a gente vinha discutindo sobre isso também nas reuniões da CPI, e a gente precisava de uma equipe que seria multidisciplinar, posso dizer assim, que aí contaria com um advogado, um contador e um profissional que seria ligado a historiador, um profissional de história, algo que fizesse um levantamento histórico para a gente, desde quando o primeiro do contrato da Copasa, em 1974, levantava todos os dados para a gente. Com esses dados nós iríamos fazer um estudo mais aprofundado. E a contratação desse profissional seria por conta de os assessores da Câmara já ter atividades dele com os outros vereadores, com o trabalho que a Câmara já exerce. Então, para não acumular serviço, a gente contrataria esses profissionais, mas no momento adequado, né? Isso já vinha sendo discutido. O que o pastor fez, o vereador Pastor Darcy fez, foi antecipar uma discussão que já vinha sendo tratada dentro das reuniões da CPI. Aliás, me parece que ele até exorbitou um pouco das funções dele. Eu acredito que caberia ao presidente da CPI, o vereador Idair Pacheco, a solicitação de ajuda de qualquer outro profissional, né? Sim. Aí tem a questão da contratação, que não é simplesmente chegar e contratar um profissional. Exato. Tem um processo licitatório também que tem que ser feito, né? E isso tudo impede também essa contratação a curto prazo, chegar e vamos contratar. Não é assim, tem que abrir um edital, um processo licitatório. E isso atrasa um pouco. Tem a questão legal também dessa contratação. E realmente a contratação ela passa pelo presidente da comissão, que é o vereador Idair. Agora, você colocou da assessoria da Câmara, o trabalho que eles estão prestando à CPI. No dia daquela coletiva de imprensa, deu para ver que vocês estavam muito seguros, todos os 5, né, integrantes da CPI,
no relatório que vocês colocaram, na exposição que cada um fez sobre os seus trabalhos. Então, isso também transparece que a assessoria que vocês têm dentro da Câmara é uma assessoria de qualidade. Né? Não, sem dúvida, a gente confia plenamente 100% nos nossos assessores, nossos servidores. Nós fizemos 7 subrelatórios, né? Eu já tenho em minha mão 7 subrelatórios. Só eu fiz 4 subrelatórios que eu visitei 3 vezes, fui em Miragaia, 1 vez em Umbari, e participei também da visita em Extrema. Temos um relatório da visita que os vereadores fizeram o dar tratamento do Miragaia, da fazendinha ali, do Pá Pequeno. Foram feitas essas visitas, nós temos tudo lá e mostramos com foto na entrevista coletiva, né? Então a gente mostrou com foto todo o nosso trabalho que nós estamos fazendo lá. Porque deu a impressão, pela atitude do pastor de sair da CPI, que a CPI não está produzindo nada, não está proporcionando informações relevantes, enfim, ficou uma situação realmente meio estranha, né? E mais estranho ainda é o fato, e você não era vereador na época, no ano de 2015, se não me engano, ou 2016, se não me falha a memória, o procurador jurídico, o então procurador jurídico da Prefeitura Municipal de Urbá, doutor Amauri, ele foi, através da Escola Legislativa, solicitado a dar um curso sobre CPIs na Câmara Municipal de Urbá. Esse curso foi feito, o vereador pastor Daci participou desse curso e tudo isso, pelo menos, deixava transparente de que, entre, pelo menos, os vereadores que tiveram sua reeleição, no caso o próprio pastor Daci, estavam de posse de conhecimentos suficientes para que essa CPI fosse em frente sem maiores problemas. Né? Então, ele argumentou que nós, tanto os vereadores como os servidores, não estariam preparados, habilitados para participar de uma CPI. Né? Infelizmente, eu não participei desse curso, mas a gente está lendo muito, tem conversado com várias pessoas que têm um entendimento político na cidade, que já fizeram trabalhos ligados à área ambiental da cidade, por conta de a gente tentar chegar ao que causou a crise hídrica na nossa cidade. Nós sabemos que é um momento, a crise hídrica ela é nacional, né? O Brasil passa por isso, vários lugares, várias cidades têm enfrentado isso, mas o Urbá tem sofrido um pouco mais. Acredito eu que muito por conta da atuação humana na nossa região. E isso aí a gente tem que apurar isso tudo. Todo mundo tem culpa nisso aí, população, empreendedores, poder público, Copasa. Então a gente tem que fazer esse levantamento com muita calma e realmente tem que ter pessoas entendidas, mas tem que ter aí o momento certo para a gente saber acionar esses profissionais. Aliás, eu até fiz questão de destacar isso naquela coletiva de imprensa, parabenizando o trabalho de vocês, porque o viés político estava impondo que os vereadores da Câmara Municipal de Urbá fizessem uma CPI da Copasa. E uma CPI da Copasa ia contar apenas uma parte da história. A parte onde a Copasa realmente é a protagonista, né? A agente maior em relação ao desabastecimento de água da cidade. Não, vocês optaram por fazer uma CPI da crise hídrica, ou seja, buscando as origens, né, do porquê o Urbá, a partir de 2014, passou a sofrer consecutivamente com a falta de água. E ali vocês descobriram, inclusive, que na lei orgânica do município, feita há 27 anos atrás, se a própria lei orgânica tivesse sido cumprida, o Urbá não estaria na situação que se encontra hoje. Né? Muitas pessoas queriam usar esse problema nosso como uma bandeira política, né? Culpando exclusivamente a Copasa. A Copasa ela tem a parcela de culpa dela, nós não vamos se furtar disso, de responsabilizar a Copasa pela omissão dela também, por não ter feito o que ela tinha de fazer, mas como você disse, na lei orgânica nossa, quando ela foi promulgada em 1990, ela já falava que o meio ambiente é responsabilidade do município, né? E o município, em todos esses anos, não fez nada também. Inclusive, aí vou te revelar aqui em primeira mão também, nós tivemos acesso a informações que a Copasa oferecia projetos ambientais para o município ele simplesmente virava as costas, ele não queria esse projeto e foram encaminhados em outra cidade. Então mostra o quê? Que o município também ele foi omisso em várias questões também ambientais e ele tem que ser responsabilizado,
por esses atos também. Tem uma parcela de culpa nesse problema nosso também. Nesse sentido, vereador Roberto, eu posso até assinar embaixo do que você falou, porque quando a Copasa partiu para implementar em Ubá o projeto CIPAM, hoje esse projeto tem até outro nome, é o Sistema Integrado de Proteção de Mananciais, um projeto que ela já desenvolvia em algumas cidades do estado, onde ela opera, e ela trouxe esse projeto para cá. Eu era membro do CODEMA e participei ativamente dos debates do projeto CIPAM, mas o que a gente pôde notar é que ao longo das reuniões, ao longo dos trabalhos, o representante da Associação Comercial saiu, o representante da Prefeitura também, o representante da Câmara de Vereadores de então também, e no final só restava Emater e EF para fazer o trabalho. Então o projeto, e a Copasa, né? E o projeto com isso, sem o apoio do poder público, não teve como ser desenvolvido. Aí eu concordo plenamente com essa interpretação de que se a Copasa tem que investir no meio ambiente, como eu também acredito que ela realmente tem que investir, mas ela tentou. E não houve o respaldo necessário para que ela pudesse desenvolver naquela época esse trabalho. E a Copasa, ela tem um contrato, ela fazia o que estava no contrato. Ela não tem culpa também se o contrato foi mal feito, se os governantes do passado nunca questionaram esse contrato com ela, se o plano municipal de saneamento... Oportunidade para denunciar o contrato nós tivemos duas, em 2004 e em 2014. Isso, e todas as duas oportunidades foram perdidas. E isso não foi feito. Né? O plano municipal de saneamento básico que foi feito pela gestão pública, que foi aprovado na Câmara de Vereadores, né? A Copasa segue esses instrumentos, que é um plano. O plano é exatamente para isso, para que quando troca de administração, não mude o conceito do trabalho que está sendo feito, que dá sequência naquele plano. Então ela está dando sequência no plano. Mas se o plano foi mal feito, quem fez e quem aprovou que tem também que ser responsabilizado. Então essa é a nossa linha de raciocínio. Temos que pegar e responsabilizar quem elaborou os planos, quem votou em leis, as pessoas que não fizeram com que o contrato fosse cumprido. Isso tem que trazer à tona isso, tem que fazer todo um levantamento histórico. É o que nós estamos querendo fazer na CPI, fazer um levantamento histórico de responsabilizar quem foi omisso, quem deixou de fazer o que tinha de fazer. Então, vereador Zé Roberto, na terça-feira, dia 9, ou seja, na próxima terça-feira, vocês estarão se reunindo novamente e a questão da saída do vereador Pastor Darcy da CPI também vai ser objeto de análise. Isso, o principal que a Câmara está em recesso, né? Não está tendo as reuniões ordinárias que tem toda segunda-feira, mas os vereadores estão todos ativos, trabalhando, e nós pedimos para marcar essa reunião na próxima terça-feira, para a gente conversar sobre os assuntos da CPI, e um dos assuntos em pauta vai ser esse pedido do vereador Pastor Darcy de afastamento da vice-presidência. A gente vai analisar e vai conversar para ver se ele realmente tem esse interesse. Nós temos que conversar com ele, porque a gente não sabe a real intenção, se ele quer sair por conta da idade, porque ele já é um senhor, ou se realmente ele não está sendo atendido nos pedidos que ele está fazendo na comissão. Mas nós vamos sentar para conversar. Sem dúvida, se ele sair, é uma perda. Ele vai participar dessa reunião? Ele vai participar. É uma perda porque ele foi o autor do requerimento que formou a CPI, né? Ele foi o primeiro a entrar com esse pedido. Então, sem dúvida, será uma perda muito grande. Mas nós temos colegas na Câmara lá que vai poder também substituir a altura. Mas nós vamos conversar, e um dos assuntos da pauta é essa permanência dele na CPI ou não. Bom, a gente espera que os trabalhos da CPI prossigam, se for o caso de substituir o vice-presidente, como disse o vereador Zé Roberto, existem outros vereadores na Câmara capazes de exercer essa função também à altura, né, do cargo, da função de vice-presidente. E, vereador Zé Roberto, a gente vai acompanhar isso de perto, não que nos preocupe o andamento da CPI, porque, como eu disse, naquela coletiva de imprensa no final do ano passado, eu tive a impressão clara de que o trabalho está sendo feito com muito critério, está sendo feito com muito esmero e procurando realmente elaborar uma narrativa que faça com que a população entenda do porquê nós chegamos no ponto que chegamos na cidade de Ubá por conta do desabastecimento de água. Então, a gente daqui, dos nossos estúdios, no programa Fato Político, deseja a vocês sorte na continuidade desse trabalho e
que vocês possam dar continuidade com um outro vereador na vice-presidência da CPI, se for o caso. Não, a gente vai continuar esse trabalho, né? Quero te agradecer por esse espaço que você nos dá aqui de estar esclarecendo, batendo esse papo e dizer para a população que nos assiste agora. A CPI vai dar andamento e nós vamos sim apurar de verdade o que está acontecendo. Ela não vai, como algumas pessoas estão falando, que não vai dar em nada, vai terminar em pizza. Pelo contrário, nós temos o compromisso de levar a verdade e mostrar para vocês a verdade do que está acontecendo, o que foi feito e o que deixaram de fazer com o nosso meio ambiente, o que proporcionou nós estarmos aí vivendo essa crise hídrica. Pode ter certeza, pode esperar que essa comissão vai trabalhar para poder responsabilizar quem tiver culpa nesse problema. O programa Fato Político fica por aqui e estaremos de volta sempre que na cidade acontecer um evento, um fato no sistema político dessa cidade ou entre os políticos que mereça realmente um esclarecimento maior à nossa população. A gente agradece a presença do relator da CPI da crise hídrica, vereador José Roberto, hoje no programa O Fato Político. A Prefeitura de Ubá se preocupa diariamente com a qualidade de vida da população. O mutirão de cirurgias de catarata realizados em 2017 comprova isso. Com a iniciativa, centenas de ubaenses voltaram a ver a vida bem melhor. No meu caso é como iluminar assim, alguma coisa, né? Saiu na hora certa. Ao todo, 360 cirurgias já foram realizadas, com previsão de mais 50 agendadas para as primeiras semanas de 2018. Prefeitura de Ubá, trabalhando com eficiência.